desta vez dedicado ao tema da geodiversidade à organização urbanística. Começo por agradecer aos nossos oradores por terem aceito o convite e também aos elementos presentes no auditório, desde os professores da Francisco Holanda, os alunos e também o público em geral. Não podia deixar de agradecer à Sociedade Martins Sarmento por se ter disponibilizado a receber-nos hoje, ainda por cima neste salão tão especial. Queria que os telefones estivessem em silêncio, uma vez que vamos a proceder com a gravação das conversas. Antes de apresentar de forma mais pormenorizada os nossos convidados, gostaria de falar um bocadinho do dia, o porquê, o motivo que nos trouxe até cá hoje. Comemoramos hoje, 6 de outubro de 2022, o primeiro Dia Internacional da Geodiversidade. Este dia surge de uma proposta elaborada à Unesco em 2021 por um grupo de trabalho que incluiu um professor da Universidade do Minho, o professor José Villa, de uma forma, ou melhor, com o objetivo de sensibilizar e de mostrar a importância da geodiversidade. Esta sensibilização permite que a população perceba as ameaças a que a geodiversidade está sujeita e também impor a sua gestão, não só numa questão de ordenamento do território, mas também no que se refere à sua valorização, conservação e requalificação. Esta conversa fora da caixa é então uma tentativa, espero que no final seja cumprida, de alertar e despertar o interesse da plateia que temos hoje, que são jovens do curso de Ciências e Tecnologia, onde parte do vosso conteúdo é dedicado à geologia, para a importância da geodiversidade e algumas questões que a rodeiam. Então, agora, passando às apresentações, o professor Paulo Pereira, do Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho, e Ricardo Rodrigues, arquiteto da Câmara Municipal. Falando do professor Paulo Pereira, professor e investigador da Universidade do Minho, onde concluiu a tese de doutoramento em 2007, com o tema Património Geomorfológico, Conceitualização, Avaliação e Divulgação, aplicado ao Parque Natural de Matosinhos. É hoje também um dos rostos da Progeo, uma associação que se dedica a sensibilizar a conservação do património geológico e a proteção de sítios e paisagens de interesse geológico. Ricardo Rodrigues, arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, posteriormente frequentou o curso de Estudos Avançados em Património Arquitetónico pela mesma faculdade. Nesta instituição encontra-se agora a desenvolver o doutoramento. Desde 2001 exerce funções na Câmara Municipal de Guimarães, sendo responsável pelo Gabinete de Couros desde 2017. Neste momento, coordena a candidatura para o alargamento da área do património da humanidade à zona de Couros, uma zona que nos é querida, uma vez que o Centro de Ciência Viva está aqui localizado. Também é, desde o início do ano, chefe da divisão do Centro Histórico da Câmara Municipal de Guimarães. A duração desta conversa será cerca de 60 minutos, haverá espaço para questões do público e caber-me a tarefa de controlar o tempo e de fazer algumas questões. Embora algumas das perguntas sejam direcionadas, se sempre quiserem intervir, estão convidados. Começamos então, professor. Qual é este conceito de geodiversidade? Sim, claro que sim. Boa tarde a todos. Obrigado, Francisca, pela introdução. Obrigado ao Centro de Ciência Viva de Guimarães pelo convite, à Sociedade Martins Sarmento por acolher esta iniciativa aqui nas suas instalações. E obrigado a todos por estarem aqui presentes e para ouvirem um bocadinho acerca deste tema da geodiversidade e também sobre esta comemoração que pela primeira vez acontece, que é o Dia Internacional da Geodiversidade, que é algo que se comemora a nível internacional, não apenas em Portugal. Bom, então a Francisca perguntou o que é isto da geodiversidade. Já agora, eu pensei que era para fazer uma apresentação e trouxe para aqui uma série de slides, mas eu não vos vou chatear com muitos slides. Posso usar um ou outro para simplificar, mas já agora, peço desculpa, já agora, não está a funcionar. Ok. Não sei, mas então, basicamente a geodiversidade é isto, é a diversidade, ou a variedade, dos elementos geológicos, que são o quê? Minerais, rochas, fósseis, solos, formas de roer, e estes elementos geológicos constituem a base da vida na Terra.
São estes elementos geológicos que suportam, além de outras coisas, que suportam a vida e que determinam a paisagem natural e o ambiente de maneira geral. Até toda esta diversidade. Ou seja, na verdade, se nós olharmos bem para aquilo que representa rochas, minerais, fósseis, formas de relevo, solos, os próprios processos geológicos, vemos que há aqui uma grande quantidade de coisas incluídas. Porque os minerais são milhares, nós temos milhares de minerais diferentes. E, como vocês sabem, muitos deles são extraídos em minas, em atividades mineiras. Para quê? Para satisfazer as nossas necessidades do dia-a-dia. Que são quais? São quase todas. Ou seja, quase tudo aquilo que nós fazemos, quase tudo aquilo que nós necessitamos, desde transportes, habitação, telecomunicações, a própria alimentação, a indústria, toda uma série de atividades dependem destes minerais, das rochas. As rochas são constituídas por minerais também. Ou seja, quase tudo. Aliás, há um exercício que muitas vezes nós fazemos, que é perguntar, olhem, peguem no vosso telemóvel e olhem para o telemóvel e digam-me qual é a percentagem de elementos da geodiversidade que tem no telemóvel. O que é que vocês acham? Tem 20%, 30% do telemóvel? Já agora, o que é que vocês acham? Qual é que é a percentagem do telemóvel, percentagem de minerais que tem no telemóvel? Quanto? Mais alto. 90? Quase, estás perto. Estás perto. 94, também estás perto. 100%. Ok? Estavam perto, era 100%. Porquê? Porque tudo o que o telemóvel tem foi extraído dos minerais. Desde os plásticos que são construídos a partir do petróleo, o vidro, se tiver vida, portanto o vidro é feito a partir de minerais, os metais, os diferentes tipos de metais são extraídos dos minerais, desde o ferro, o alumínio, o ouro, todos eles são extraídos dos minerais. Portanto, não há ali nada que não seja mineral. E isso acontece com a maior parte dos objetos mais tecnológicos que nós utilizamos. Por exemplo, os veículos. Não é preciso ser um veículo elétrico. Os outros veículos, qualquer veículo, é 100% ou quase 100%. Vamos ter que ter madeira, por exemplo. A madeira não é elemento da geodiversidade, como vocês sabem. Vem das árvores. Mas quase tudo é geodiversidade. Mas pronto, basicamente respondendo à Francisca, a geodiversidade é isto. É a diversidade dos elementos geológicos, que é quase tudo, ou quase tudo aquilo que nós usamos. Eu vou fazer mais uma pergunta ao professor Paulo. Não sei se vocês têm noção, mas o Dia Internacional da Biodiversidade, da Bio, é comemorado desde 1992. Nós estamos em 2022 a comemorar pela primeira vez o Dia Internacional da Geodiversidade. Estamos a falar de 30 anos de diferença. Pergunto, a que é que se deve esta diferença temporal? Como é que demoramos 30 anos a comemorar este dia, visto que a geodiversidade é o substrato da biodiversidade? Ok, obrigado, Francisca, pela questão. Já agora deixem-me voltar aqui atrás. Estão a ver ali aquele bichinho ali em cima? Está a mexer-se. É muito mais atrativo do que uma rocha vermelha. As pessoas gostam mais de ver animais, de plantas, do que rochas, no geral. Não estou a dizer que é o vosso caso. Eu sei que não é. Mas no geral gostam mais de animais, de plantas. Esse é um dos motivos. Mas não será só esse o motivo. Até, permite-me, Francisca, realmente a biodiversidade, o termo biodiversidade, existe desde 1988 e ganhou força a partir de 1992, uma cimeira do ambiente muito famosa do Rio de Janeiro. A cimeira do Rio, a partir daí o termo biodiversidade ganhou muita força. A questão da geodiversidade também apareceu nessa altura, o termo em si. Aliás, ele surgiu também um pouco como resposta ao termo da biodiversidade. Também nesta perspectiva de conservação. Ou seja, o termo geodiversidade, apesar de ser aquele conceito simples que eu mostrei ali, que é a diversidade de minerais, de rochas, etc.,
O termo geodiversidade apareceu neste contexto de conservar a natureza não viva. Ora, da mesma maneira que quem está preocupado com a biodiversidade quer preservar, quer conservar os animais, as plantas que estão em risco, o ambiente vivo, de maneira geral, a geodiversidade também começou a ganhar adeptos por volta dessa altura, há cerca de 30 anos. A questão, mas por trás, portanto, respondendo mais à tua questão, tem a ver sobretudo com a força que este conceito tem, quer na comunidade científica, quer na sociedade em geral. Para a sociedade em geral é muito mais fácil entender e simpatizar com a causa da biodiversidade. A mesma coisa acontece com os próprios atores da gestão do território, com os políticos, etc. É muito mais fácil de entender esta questão da biodiversidade. Até porque está muito mais próxima de nós. Nós também somos elementos da biodiversidade. Não é? Agora, a questão de ter aparecido 30 anos depois, aparece numa altura em que esta temática da biodiversidade está também a ganhar uma força que nunca teve no passado. Porque também está associada a outros aspectos, como as alterações climáticas, portanto, e também a geologia, desse ponto de vista, tem ganho outra força aqui, não apenas na sociedade em geral, mas na própria comunidade científica da geologia. Porque muitos, só para terem uma ideia, muitas das pessoas que trabalham com geologia, sejam cientistas, sejam pessoas que trabalham, por exemplo, com a exploração de recursos, a maior parte das pessoas sempre viu esta temática da geodiversidade, da conservação do património geológico, que é uma vertente da geodiversidade, como algo que é feito assim não por especialistas, é uma coisa assim mais de conservação da natureza, mas que não é muito científica, não é muito técnica. Mas ultimamente isso tem mudado e é por isso também que agora apareceu em força a temática e a própria Unesco reconheceu este Dia Internacional e mais do que isso. Não sei se vocês já ouviram falar em geoparques, que é uma nova figura que existe desde há alguns anos. Um geoparque não é um parque natural, não é um parque nacional, mas é um território que está classificado pela Unesco. Em Portugal nós temos 5 geoparques reconhecidos pela Unesco. E também é algo que surge no âmbito deste conceito da geodiversidade. E reflete realmente esta importância que a geodiversidade tem vindo a ganhar nos últimos anos. Por acaso, relativamente aos geoparques, é uma pergunta que eu vou deixar para o final e agora questiono o arquiteto Ricardo Rodrigues. Apesar de termos um país relativamente pequeno, as paisagens são bastante variadas de norte a sul devido à geodiversidade. Como os recursos geológicos de cada local também variam. Então, uma sensibilidade por parte dos arquitetos de utilização de recursos geológicos locais, ou isso foi um bocadinho perdido pela capacidade de transportarmos tudo de todo lado? Boa tarde, obrigado pelo convite também, esta professora, por me permitir aprender com ele. Essencialmente já percebi que já imaginava que assim seria, mas agora confirmei que eu venho cá como vocês aprender com ouvir e provavelmente não tenho assim muito de novo a contar-vos. Em relação à pergunta da Francisca, eu não tenho uma resposta genérica. Na verdade, a arquitetura e o urbanismo não se separa de qualquer outra componente da vida em geral. E nesse sentido, não querendo centrar a conversa na economia, há um momento em que a economia decide, que é quanto é que custa. E o preço dos materiais define, em grande medida, a opção das pessoas, mais até do que dos arquitetos. Em regra, a tendência será, diria eu, de utilizarmos os materiais que estão mais próximos do local onde trabalhamos, pese embora qualquer revista que comprem num quiosque ou numa livraria vai mostrar uma tendência das modas, da arquitetura, enfim, que nos revelam materiais que muitas vezes não são os nossos. E aqui há um processo de aprendizagem que passa desde logo pelas escolas e por esta formação que vocês, para mim até surpreendentemente, de uma forma voluntária, vêm ouvir-nos falar sobre estes assuntos, que de uma maneira geral, eu quando era da vossa idade, provavelmente acharia alguns deles bastante aborrecidos, mas a verdade é que no dia a dia isto condiciona de uma forma preponderante todo o trabalho que nós fazemos. Porquê é que eu estava a falar da economia?
Eu nunca entendi muito bem se isso era verdade ou se era mito, mas quando no Porto se estava a fazer a requalificação, a habilitação da praça, a chamada Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade, portanto, em frente à Câmara Municipal do Porto, houve um momento em que se comentava que o granito que estava a ser usado naquela requalificação era proveniente da China, porque ficava mais barato, naquele momento era mais barato comprar aquela quantidade de material e aquele tipo de granito que vinha da China do que comprar um granito da região. Pese embora o granito estivesse a ser usado por ser um granito da região. Ao nível da reabilitação, eu não sei se isto é verdade ou não, assim era comentado e assim foi divulgado de uma maneira geral entre os meios e na altura isso circulava na faculdade como uma perplexidade. O que eu sei é que mesmo ao nível da reabilitação de obras pequenas, como aquelas que nós temos ao nível do Centro Histórico de Guimarães, em grande medida nós neste momento estamos dependentes de materiais alemães para continuar a usar técnicas tradicionais. Porque são os materiais certificados, porque em Portugal, de uma maneira geral, estamos relativamente atrasados, como quase sempre. Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Eu digo às vezes para o bem, porque estar atrasados significa que podemos aprender com os erros dos outros e antecipar esses erros e corrigi-los. Raramente isso se confirma, infelizmente. Mas estamos nesta perplexidade, por um lado, obrigam-nos a certificar tudo, o que está muito bem, mas para certificar, para usar uma tinta de óleo, nós compramos materiais, muitas vezes que não são os materiais tradicionais, que não são materiais locais. Com isto, no fundo, eu estou a tentar entrar aqui neste debate de uma forma, enfim, não procurando a polémica pela polémica, mas mostrando-vos que a simplicidade não está presente nas nossas decisões de dia a dia. Os materiais locais nem sempre são os mais baratos, nem sempre são as decisões mais inevitáveis e por isso nós estamos altamente condicionados, porque de facto não se trata só de extrair o local onde estamos a construir, estamos sempre dependentes de um conjunto de fatores, designadamente o transporte e os intermediários nos processos para chegarmos à nossa finalidade. Agora, voltando a comparar o professor Paulo, fazendo aqui então uma novamente comparação com a biodiversidade, a proteção da biodiversidade está na ordem do dia. Será que a geodiversidade também corre perigo e que medidas é que podemos tomar para a proteger? Ok, obrigado, Francisco. Sim, a geodiversidade também corre perigo. São perigos, não são exatamente iguais, não são os mesmos da biodiversidade, mas em termos de conceito são basicamente os mesmos. Alguns elementos da geodiversidade podem mesmo ser extintos se não forem protegidos. E ainda por cima tem outro condicionante, que é, como vocês saberão, os elementos da geodiversidade têm um tempo para a sua produção que é diferente do tempo de alguns elementos da biodiversidade. Ou seja, não são recicláveis na escala de tempo curto, na escala de tempo humano. Aquilo que nós consumirmos agora da geodiversidade já não se vai reciclar no nosso tempo de vida. Vai demorar milhões de anos até haver novamente esse tipo de materiais, se ele voltar a existir. Mas sim, eles correm perigo. Como é que correm perigo? Alguns deles correm perigo. Como é que eles correm perigo? Para já, antes de mais, a geodiversidade é aquilo que eu referi, aquela variedade de elementos. E trazem uma série de benefícios para a nossa sociedade. Desde serem a base para a própria biodiversidade, desde serem, por exemplo, os materiais de construção para os nossos edifícios, desde suportarem a construção de infraestruturas, como por exemplo barragens, pontes, etc., desde estarem associados a elementos culturais, uma infinidade de elementos culturais que são associados à biodiversidade. Há muitos exemplos, desde aspectos arqueológicos, desde as próprias construções, desde artesanato, aspectos mais intangíveis, não físicos. Há uma série de elementos culturais que estão associados à biodiversidade. Há uma série de benefícios. Mas, ao mesmo tempo, a biodiversidade sofre ameaças, que são quais? Por exemplo, a própria mineração, a própria extração mineira, ao mesmo tempo
que isso constitui um benefício para a nossa sociedade, pode também, em alguns casos, ser uma ameaça à geodiversidade, porque ao extrair determinado elemento, podemos estar a danificar outro. Isto acontece em vários casos. Já aconteceu, por exemplo, em Portugal, provavelmente vocês já ouviram falar. Há alguns sítios fósseis que têm pegadas de dinossauro, não sei se já ouviram falar. Aqui em Portugal há alguns sítios desses. E alguns deles até são monumentos naturais, não tiveram essa classificação já há alguns anos. Mas eles foram classificados e foram descobertos. Porquê? Porque estava a ocorrer mineração nessas áreas. Portanto, esses vestígios de pegadas de dinossauros ocorrem normalmente em rochas que são chamadas carbonatadas, que são calcários e rochas semelhantes. E esses calcários também são extraídos por uma série de coisas. Por exemplo, nós olhamos aqui para fora, para a rua, quando vocês saírem ali abaixo da rua, vão ver que a calçada, o passeio, é feita de umas rochas brancas, que são calcários. Por acaso aquilo lá natural não é? É quartzo. Mas é uma curiosidade aqui de Guimarães, porque em todos os sítios onde temos calçada portuguesa normalmente é calcário que nós temos. Mas estão a ver, calcário é usado para uma série de coisas, para construção, para fazer cimento, mas ao mesmo tempo que se está a extrair, também se põe em causa a geodiversidade, porque pode haver fósseis ali muito valiosos e eles estão a ser destruídos. Por acaso, aqueles casos que eu estava a falar foram descobertos. E alguém viu, e alguém foi falar com alguém, e alguém falou com uma outra pessoa que chegou ao Ministério do Ambiente, isto nos anos 90, e conseguiram salvaguardar aquele local. Mas isto é apenas um exemplo de como a geodiversidade está ameaçada. Pela própria extração mineira, pelas obras, pela recolha, pelas escolas, pelas visitas de estudo, quando vão a alguns locais e recolhem material, minerais e fósseis, pela venda ilegal de fósseis e minerais, e por um fator também fundamental, que é a chamada iliteracia científica, que é, evidentemente, nem toda a gente está ciente destes valores. E quando essa iliteracia chega às pessoas que têm a função, têm a responsabilidade de gerir o território, muitas vezes há valores que se perdem precisamente por desconhecimento, por falta de sensibilidade para esse tipo de coisas. Portanto, esse também é uma grande ameaça à geodiversidade. Portanto, quando forem uma visita de estudo, não podem recolher amostras de geologia. Podem. Depende do local. Depende do local, depende da raridade, dos elementos. Então, Ricardo, existe uma preocupação quanto ao desenvolvimento de obras e estruturas de integrar a geodiversidade nos estudos de impacto ambiental? Eu não tenho uma experiência desse tipo, não tenho experiência de intervenções a essa escala. Portanto, a resposta aqui que tenho será não sei. Não sei se consegue. Sim, posso dizer qualquer coisa acerca disso, também não é a minha especialidade. Mas já, por acaso, já lidei com alguns casos desses, que é tanto a integração da geodiversidade e estudos de impacto ambiental. Bom, o que é que acontece com os estudos de impacto ambiental? Primeiro, o que é um estudo de impacto ambiental? Todos deverão ter uma ideia. Como o próprio nome indica, é um estudo que vê os impactos no ambiente. Os impactos de quê? De obras humanas. Por exemplo, se eu quero construir uma fábrica, um edifício, uma ponte, se essa infraestrutura tiver uma dimensão superior a X, não sei exatamente agora, depende do tipo de construção, eu sou obrigado a apresentar um estudo de impacto ambiental. Nós temos ouvido agora falar muito de estudo de impacto ambiental por causa do aeroporto de Lisboa, não sei se vocês têm ouvido as notícias. E o que é que isso implica? Implica que esse estudo vai avaliar se há impactos ou não no ambiente, por causa daquela obra humana. A legislação que trata do estudo de impacto ambiental não especifica, ou seja, não há nada que diga lá taxativamente é preciso salvaguardar o património geológico, os elementos da biodiversidade. Okay? Isso ainda não conseguiu chegar à legislação. No entanto, como faz referência à natureza como um todo, e como já há alguma sensibilidade para enquadrar a geodiversidade como um elemento da natureza, algumas empresas e algumas instituições que fazem estudos de impacto ambiental já têm essa preocupação de incluir nos estudos de impacto ambiental uma avaliação sobre
esses elementos da biodiversidade. Portanto, e o que tem acontecido, portanto, eu agora posso falar um bocadinho, creio que a Francisca vai contar um bocadinho mais sobre isso, sobre a Progeo. A Progeo é uma associação internacional, mas muitas vezes chegam à Progeo pedidos das próprias empresas a perguntar: olha, estou a fazer um estudo de impacto ambiental aqui nesta região. É para colocar, por exemplo, painéis solares ou eólicas, etc. Queremos saber, como é uma área muito grande, nós queremos saber, porque isso não está em lado nenhum, não está no Instituto de Conservação da Natureza, não está disponível, queremos saber se isto vai ter impacto na geodiversidade local. Portanto, e nessa perspectiva, sim, a geodiversidade depois acaba por entrar. E isso inclui, e já tem havido casos de alterações aos projetos por causa de afetações, de implicações negativas na geodiversidade, neste caso, dos elementos da geodiversidade que são considerados como património, que são aqueles que têm mais valor científico, ok? Que é algo que eu também devo falar. Então, agora vamos falar um bocadinho sobre Guimarães especificamente. Em Guimarães existe uma cultura que permite, que se preocupa com a valorização e com a conservação do património geológico. Por exemplo, temos a Serra da Penha, que a nível de interesse geológico tem uma natureza granítica de elevado valor, mas vemos a nossa encosta frequentemente vítima de novas construções. Qual é que é a posição da Câmara Municipal relativamente a isto? E também, penso que há um projeto para classificar a Serra da Penha como paisagem protegida local. Em que ponto é que está o projeto? Bem, não estou titulado para dar respostas em nome da Câmara Municipal. O que posso dizer, começando em relação à primeira questão, e se calhar até fazendo uma ponte com a questão anterior, mas embora não tenha participado nunca até à data em estudos de impacto ambiental, como alguns de vocês saberão, gerir um local que é património mundial, e mais ainda um local que é património mundial e que se está a predispor ou que se está a candidatar para duplicar, para ser o dobro do património mundial em termos de área em relação ao que é atualmente, exige ter um plano, exige integrar aqui um conjunto de premissas que não têm essa designação oficial de estudo de impacto ambiental, mas têm uma designação oficial que se chama Plano de Gestão do Bem Património Mundial. E no âmbito do Plano de Gestão do Bem Património Mundial, a Penha, fazendo a ponte entre os dois lados, a Penha é um dos locais que, pese embora não esteja nem na área classificada, nem numa zona especial de proteção, todas as áreas classificadas têm a sua zona, em regra, têm a sua zona de proteção, a Penha não está na nossa zona de proteção. No entanto, quando nós propusemos inicialmente a candidatura da zona de Cobos Património Mundial, nós incluímos a Penha na zona especial de proteção. E esse pressuposto foi considerado, enfim, quase provocatório, porque era de facto essa também a nossa ideia, de provocar uma certa discussão sobre o que é de facto o património. Eu vou já entrar aqui numa questão, não sei se a Francisca me ia colocar mais à frente, porque normalmente os polos estão a aparecer inevitavelmente, porque o Centro de Ciência Viva ocupa ou reutiliza uma antiga fábrica de cortumes, e quando olhamos para os couros, ou para a zona de couros, podemos olhar para as pedras, podemos olhar para os tanques, podemos olhar para a água, podemos olhar para os escadouros, podemos olhar para o conjunto que integra toda esta zona, e raramente olhamos para a Penha. Mas, de facto, aquele conjunto que lá está, de fábricas, resulta da água que os irriga as fábricas, as antigas fábricas de costumes, a água limpa. Até porque, normalmente, e raramente, entende-se que o rio de Couros era o rio que alimentava, digamos, as fábricas, e não. O rio de Couros era o rio que era utilizado para as escorrências resultantes da atividade das fábricas. E, portanto, o que determinou aquela localização exata, nós não sabemos muito bem, sabemos sempre que é um conjunto alargado de fatores. A localização, a proximidade às entradas da cidade, características geológicas e características hidrológicas do tipo de água, e isso é curioso pensarmos que 1000 anos depois, pelo menos 1000 anos depois, nós sabemos que há 1000 anos, quando Guimarães começou a formar-se como um aglomerado que se aproxima daquilo que hoje reconhecemos como uma cidade de Guimarães, ou o núcleo da cidade de Guimarães. Não sabíamos isto há 4 ou 5 anos atrás, hoje sabemos que nessa altura já havia produção de
E essa existência tinha a ver com a atividade humana, com a necessidade de vestir, calçar, utilizar peles, mas, contrariamente a outras cidades, Guimarães teve uma produção muito grande que deve ter. Nós ainda não sabemos toda a história, todos os fatores que determinaram a história de Guimarães, mas sabemos que as características da água, as características da região, com uma grande produção de casca de carvalho, que era utilizada na produção dos cortumes, tudo isto são fatores, a partir da natureza e da geomorfologia territorial, que determinaram uma atividade que hoje nós estamos a candidatar ao património mundial no sentido de a proteger numa posição que até pode ser vista como é quase sempre, quando entramos nós, os conservadores da natureza, os conservadores do património, é sinal que alguma coisa já está mal, que já há um desequilíbrio, porque se o equilíbrio estivesse em presença, não era necessário proteger, porque ele já estava protegido, estava equilibrado. Nós só somos necessários quando já há um desequilíbrio, como os médicos, só precisamos dos médicos quando estamos doentes, até lá nem nos lembramos deles, ou seja. Aqui é um pouco a mesma coisa. Dizer o quê? Que proteger neste momento a zona de Couros é proteger uma zona que durante 1000 anos teve uma atividade que cessou. Pressupõe-se que para sempre nunca mais vamos ver couros a serem transformados, peles a serem transformadas em couros na zona de Couros, mas estamos a proteger uma história, um conjunto de premissas que de algum modo nos ajudam a reforçar traços identitários, dos quais o professor Paulo não pareceu-me que não referiu, mas eu tenho muita dificuldade em entender às vezes a minha forma de estar e de tocar nas coisas, esquecendo o contacto que nós temos com o granito. Eu tenho muita dificuldade em mostrar, e se vos tivesse mostrado umas imagens, não consigo, é difícil começar uma palestra, uma conferência, uma apresentação sobre Guimarães, sem começar por mostrar a formação dos muros do Castelo de Guimarães, do atual castelo, sobre o terreno e sobre as rochas sobre o qual se ergue o Castelo de Guimarães. Este é o primeiro ponto onde nós tocamos no terreno, no sítio onde vivemos. Digamos, este toque com a terra, com o granito local, é algo que eu acho que nos, de algum modo, não sei se direto ou indiretamente, nos influencia de uma forma muito grande. Tal como é difícil beber água noutras zonas sem ter saudades da nossa água, porque é uma água muito específica e que decorre das características mineralógicas que o professor vai falar assim. Ou seja, de facto, eu estava aqui a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Sou arquiteto, não sei que perguntas é que me vou fazer, mas tudo o que eu estou a ouvir é indissociável de tudo aquilo que no dia a dia nos rodeia, nos alimenta, nos define como pessoas e nos nossos traços identitários. E, portanto, nesse sentido, eu também tenho alguma dificuldade em saber muito bem do que é que se fala quando se fala da penha. Porque quando nós estudamos um assunto, nós ficamos a saber coisas, e na penha isso é muito fácil, porque basta abrir livros que mostrem fotografias de há 50 anos atrás, para entendermos que o que nós víamos quando olhávamos para a penha não é o mesmo que nós vemos hoje. E não estou a falar das casas, estou a falar das rochas. Nós só víamos rochas. As fotografias antigas de envolvente de Céu de Guimarães não mostram árvores. Hoje, a qualquer um de vocês, se vos perguntarem o que é a penha é uma montanha que tem um santuário, onde há muitas atividades culturais. Alguns de vocês sabem que tem aspectos arqueológicos relevantes e alguns de vocês sabem que tem aspectos geológicos que são muitíssimo relevantes. Mas, na verdade, todos associam a penha a uma montanha com muita vegetação, com árvores, onde é bom fazer um piquenique, é bom fazer uma festa de aniversário, batizado ou casamento. Mas, eu diria assim, de que penha é que estamos a falar? Daquela que nós víamos há 50 anos ou da que vemos hoje? Só por uma alteração da atividade humana. Porque, na verdade, a penha, sensivelmente, é a mesma. A nossa forma de a ver e de a transformar é que é diferente. E, nesse sentido, esta transformação é constante, é permanente e é de difícil obstrução, porque qualquer um de vocês que seja proprietário, se os vossos pais forem proprietários de um terreno na costa, no Zanfrio ou naquela envolvente, não vai achar muito bem que de repente alguém diga que no vosso terreno vocês não podem construir a casa dos vossos filhos ou a vossa casa lá da casa dos vossos pais. Há aqui aspectos que têm a ver com a ocupação do território, que
tem muito a ver com a própria cultura, com as tradições ancestrais, a própria divisão da propriedade, da nossa propriedade, aquilo que nos define como donos de alguma coisa, e desde logo de uma parcela de terreno, é em si mesmo indissociável da própria geologia, porque grande parte dos terrenos tem uma divisão, olha, da contato do mar ou de uma rocha que está no ponto X, elementos simbólicos, elementos que são destacados na paisagem, que têm algum relevo para, pela sua notoriedade, se diferenciarem dos demais e identificarem com o terreno. O que é Câmara? E aí eu acho que posso falar à vontade, porque não há compromisso, digamos, de mais, senão dizer que a Câmara está sempre comprometida em tentar encontrar um compromisso entre a proteção da cultura das suas gentes, que definem, que votam democraticamente nos seus eleitos. A Câmara procura encontrar um equilíbrio entre a transformação e a proteção. A Câmara procura encontrar um equilíbrio entre o que se planeia, o que se antecipa e o que de facto acontece. Não é muito difícil talvez seja difícil explicar-vos em poucas palavras, mas certamente entenderão daqui a poucos anos que o que hoje entendem como muito previsível daqui a 10 anos não se vai confirmar. Eu recordo-me que há uns anos atrás, acho que foi no ano 2000, o Jornal publicou uma reedição do Diário de Lisboa, julgo eu, de 1900. Ou seja, 100 anos depois, como é que o Diário da República, como é que o Diário de Lisboa projetava Lisboa no ano 2000. Eu acho que é curioso, se um dia tiverem curiosidade, vejam isso. Não há qualquer, ou há poucas semelhanças entre o que se previa em 1900 com aquilo que aconteceu no ano 2000. Há aspectos que são universais, a mobilidade, ou grandes desenvolvimentos ao nível da mobilidade, ou grandes desenvolvimentos tecnológicos, mas não havia nenhum tal. Eu, quando comecei a estudar, ou quando era da vossa idade, não passava pela cabeça que algum dia pudesse andar, apesar de já existirem, que algum dia pudesse andar com a minha vida dentro de um aparelho destes. Era completamente inconcebível. Isto, ao nível da tecnologia, é muito óbvio. Todos vocês sabem que ela está sempre a evoluir, a PlayStation, a próxima vai trazer coisas que a anterior não tinha, enfim, há coisas surpreendentes. Ao nível do território, é muito mais difícil nós anteciparmos essas diferenças, até porque há uma permanência muito maior. Nós vivemos sensivelmente da mesma forma que vivíamos há 100 anos atrás. Mas se eu vos disser que há 30, 40 anos atrás, aliás, no centro histórico, há 30 anos atrás, não havia saneamento básico e que, portanto, as pessoas, nos seus quartos de banho, o que produziam nos quartos de banho, os dejetos, eram transportados por um carro depois que vinha percorrer a cidade ao final da tarde todos os dias. Isto não é uma história dos nossos avós, é uma história dos nossos pais, é uma história muito recente. Eu não tenho essa experiência, mas é uma coisa muito recente. Já veem as mudanças que para nós são absolutamente quase de um mundo medieval que ocorreram nos últimos anos e que provavelmente nós hoje achamos que já estão muito lá para trás e não estão, são muito recentes. E nos próximos 20 ou 30 anos nós vamos ter mudanças muito grandes. Antecipá-las do ponto de vista do planeamento urbanístico é difícil, mas é o que nos cumpre. O que nos compete fazer é um trabalho que eu julgo que todos vocês vão ter essa experiência. Eu não tive muito essa experiência enquanto aluno, vocês provavelmente já terão, que é aquilo que se chama de trabalhar em grupo. Não é possível planear sem termos na equipa um geólogo, um arquiteto, um economista, um advogado, enfim, o máximo de disciplinas que nos permitam ver muitos pontos de vista completamente diferentes que nos fazem antecipar, acautelar, e essa é a palavra se calhar-chave, que é procurar reduzir ao mínimo os erros que vamos cometer do ponto de vista da destruição patrimonial, que é, ao nível do património, por exemplo, ao nível desta sala, do ponto de vista mais estrito do património artístico, qualquer alteração que façamos ao nível das pinturas pode ser considerada, do ponto de vista da doutrina patrimonial, como um ato já invasivo. Já estamos a transformar, já é um ato que até já pode ser chamado um ato criativo. Já estamos a alterar e, portanto, já estamos a ser autores sobre outros autores. Ao nível do património artístico, isto é muito evidente. Se qualquer um de nós fizer um retoque numa obra do Picasso, vai parecer completamente ridículo. Não estamos titulados, não estamos capacitados para fazer.
Eu, e muitos como nós, vemos isso no território que nos circunda. Não é uma tela de Picasso, mas tem quase esse valor, que é de cada vez que nós destruímos algo, nós temos de ter muita consciência que, primeiro, é irreversível, que era incontornável, que não tínhamos alternativa, porque sempre que tivermos alternativa, por exemplo, este exemplo que o professor Paulo mostrou-se agora, do quarto, é curioso porque antes de fazermos uma grande parte das reabilitações no centro da cidade, de uma maneira geral, os passeios que circulavam, os jardins da cidade, eram precisamente feitos com quarto, com calçada de quarto e basalto. Quando se fez a intervenção no lar rural, uma das premissas foi a de reutilizar o quarto que era usado à volta das placas, chamamos assim, dos jardins da Alameda. Portanto, o quarto que ali vê, não sei se tem alguma parte, acho que tem uma porcentagem de quartos que foi comprado, mas uma grande parte do material que lá está foi reutilizado do quarto que saiu dos passeios que lá estavam antes da intervenção. E com isto, queria dizer-vos que essa é uma parte fundamental do nosso trabalho e que responde também à primeira questão que a Francisca me colocou, que é, cada vez mais, uma parte grande do trabalho dos arquitetos e dos urbanistas e da construção de maneira geral passa também pela reutilização de materiais em novos contextos, em detrimento de gastarmos, de usarmos mais recursos existentes. Muito obrigada. De facto, tinha uma pergunta sobre o Bitcoin, mas já foi respondida. Perguntava ao professor se tendo em conta os casos de estudo de Guimarães, se há ou não uma conservação do património geológico no seu ponto de vista na nossa cidade. Em Guimarães? Em Guimarães. Então, ok, antes de obrigado, Francisca, pela questão. Importa primeiro dizer o que é património geológico. Eu creio que nós falamos em geodiversidade e o património geológico não é a mesma coisa que geodiversidade, ainda que às vezes há alguns textos possam fazer sentir que é a mesma coisa, mas não é. O património geológico é apenas uma pequenina parte da geodiversidade. O património geológico é apenas a parte da geodiversidade, aqueles elementos da geodiversidade que foram considerados com um valor científico, primeiro, pode ter outros valores, como estético, cultural, ecológico, turístico, mas o essencial é o científico. Se alguns elementos da geodiversidade têm um valor científico elevado, eles normalmente são considerados como geossítios, que é o nome que se dá aos elementos do património geológico. Portanto, isso vai existir muito pouco quando comparado com a geodiversidade em geral. Portanto, para ter uma ideia, depois temos vários níveis de património geológico. Da mesma forma que temos no património cultural os sítios mais importantes, que são, por exemplo, o património mundial da humanidade, os monumentos nacionais, depois também há alguns locais que não têm o mesmo grau de importância, que estão classificados, por exemplo, a nível local, a nível municipal. São imóveis de interesse público, por exemplo. Creio que pode haver outras classificações mais locais. E isso acontece também no património geológico. Há aqueles locais que são os mais importantes. Por exemplo, aquele que eu falei há bocadinho das pegadas de dinossauro, a Pedreira de Galinha, que é muito famosa, ou os trilobites da Arouca, ou as pedras paredeiras da Arouca, são considerados património geológico de relevância nacional e algum dele é mesmo de relevância internacional, porque quando comparado com outros sítios semelhantes a nível mundial, são dos mais relevantes. Não é? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar das trilobites da Arouca, que é um fóssil que um dia, quando forem à Arouca, ao Geoparque, não sei se já foram, mas se forem lá numa visita de estudo, de certeza que vão visitar lá um museu que tem uns fósseis de uns animais que viveram há 400 milhões de anos, chamadas trilobites, que são os maiores do mundo, ou são dos maiores do mundo, têm quase 1 metro de dimensão. E esse aí é um património de relevância. Indo diretamente à questão da Francisca, e em Guimarães, o que é que nós temos? Em Guimarães, curiosamente, existe um inventário desses geossítios para Portugal, existe mais um inventário, mas o mais sistemático, que foi feito precisamente no âmbito da PROGEO, que é a tal Associação para a Conservação do Património Geológico, definiu uma série de categorias temáticas, ou seja, vários temas, desde rochas, depois por vários períodos da geologia do Carbonífero, do Devónico, vestígios de glaciares, vestígios de erupções vulcânicas, fósseis do Jurássico, fósseis do Cretácico, etc. Há 27 categorias.
Guimarães tem 2 geossítios no inventário nacional. Ou seja, no território de Guimarães há 2 locais que têm importância nacional do ponto de vista do património geológico. Um deles é precisamente a Penha. A Penha, por causa da morfologia granítica, agora aproveito para corroborar aquilo que o arquiteto Ricardo estava a dizer, que realmente a Penha mudou do ponto de vista do seu aspecto ao longo do tempo. No geral, a morfologia manteve-se. O que é que se destaca do ponto de vista científico na Penha de Guimarães? É precisamente a morfologia granítica. O facto de existirem muitas bolas de granito numa área tão concentrada. Aliás, o próprio nome Penha existe não apenas aqui em Guimarães. A própria toponímia, o nome de Penha, existe em vários sítios. Alguns sítios chamam-se mesmo Penha de qualquer coisa. Normalmente a Penha é uma elevação ou uma saliência no terreno onde existem blocos concentrados. É uma acumulação de blocos. E neste caso, temos aqui uma Penha das mais proeminentes em Portugal, porque temos realmente uma grande concentração de blocos graníticos que não foram trazidos para ali por nenhum processo em particular, não foi um glaciar ou um rio, elas formaram-se precisamente ali, com processos de alteração do granito. O granito, em contacto com o ar e com a água, foi evoluindo para se formar bolas. Há outros sítios onde também temos essa grande concentração de bolas. Mas este é um dos melhores do país e por isso foi considerado um geossítio de nível nacional. Agora, o facto de ser um geossítio não significa que ele esteja classificado, que ele esteja protegido. Esta fase do inventário apenas indica que o património existe ali. Agora importa, no futuro, que esses locais possam ou não ser conservados. Muitos dos geossítios já estão conservados, ou já estão dentro de áreas protegidas, ou eles próprios já têm uma figura de classificação. No caso aqui da Penha, creio que não tem ainda uma figura de classificação, mas como a Francisca estava a referir, a própria Câmara Municipal já tem enverdado por um plano para tentar conservar ou criar alguma figura de proteção dessa área. O outro sítio, aqui em Guimarães, é um afloramento granítico na freguesia de Lombos, creio eu, que é uma freguesia da parte norte do concelho, na fronteira com o município de Braga, porque ali ocorre um granito muito particular, com um determinado tipo de cristais de grande dimensão. Portanto, esses são os 2 sítios de relevância nacional dentro do município. Agora, o que o município tem feito para... Eu creio que essa questão da Penha é assim, um exemplo mais... o melhor exemplo para demonstrar que realmente o município de Guimarães tem alguma preocupação com essa questão do património geológico. Ainda que o caso da Penha não tenha a ver só com as questões do património geológico. Tem outros aspectos culturais, estéticos, mas insere realmente ali um valor geológico importante. Outro local em si é um local que está, portanto, só existe, o seu valor é científico e só é conhecido pela comunidade científica, quem trata destas questões, e na verdade não carece de nenhuma proteção em particular, porque não está particularmente ameaçado. Fica no meio da Serra do Salgueiro, ali perto da Serra do Salgueiro, tem alguma vegetação arbórea, tem eucaliptos, etc. Mas o valor científico do local não está particularmente em causa. Portanto, mas se um dia a Câmara enverdar pela conservação do local, eu creio que não será muito difícil para a própria Câmara Municipal, até porque o espaço, o afloramento é reduzido e não há ali grandes pretensões do ponto de vista urbanístico ou outro tipo de atividades que possa pôr isso em causa, mas isso é feito possível. Espero que isso aconteça no futuro. Professor, em 2005 o professor José Villa lançou um livro de geoconservação e eu agora vou citar o professor Galopim de Carvalho, que foi quem é o autor do prefácio do livro, em que diz que a desvalorização da geologia começa no ensino básico e secundário, o que se reflete nos gabinetes ministeriais e nos serviços da área do ambiente. Ainda é atual esta frase? Ainda há uma desvalorização da geologia ou não? Obrigado, Francisca, pela questão. A verdade é assim, isso depende muito. Eu não sei se vocês conhecem o professor Galopim de Carvalho, provavelmente não. É uma figura muito conhecida. É um senhor que já tem 90 e qualquer coisa anos. De vez em quando ele aparece na televisão, é assim, um senhor pequenino e tal. E ele, quer dizer, provavelmente vocês não conhecem porque ele não é bem do vosso tempo. Aquele caso que eu falei há pouco da proteção das pegadas de dinossauro, nos anos 90,
Ele ficou famoso, muito famoso nessa altura, porque foi por causa dele que aquele local foi protegido, foi por causa do professor Galpim Carvalho, que na altura era diretor do Museu de História Nacional, em Lisboa, e foi ele que contactou o Primeiro-Ministro e falou com o Primeiro-Ministro, na altura o engenheiro António Guterres, e conseguiu que o governo, o Estado português, comprou a pedreira, o Nosso Senhor que estava a explorar os calcários. Foi ali investido muito dinheiro, milhões de euros, para parar a exploração e para fazer ali um monumento natural. Portanto, ele na altura, por causa disso, ficou famoso, ficou conhecido como o avô dos dinossauros, etc. Portanto, e agora a Francisca referiu aí que ele referiu isso, que a geologia não está muito valorizada no ensino. Eu diria que, por um lado, é verdade, por outro lado, não é assim tão verdade. Porquê? Porque, reparem no vosso caso em particular, vocês, na vossa disciplina de Biologia e Geologia, Biologia e Geologia, o próprio nome da disciplina, Biologia e Geologia. Vocês têm Geologia quer no 10º ano, quer no 11º ano. Okay? Isso não acontece em todos os países da Europa, para vocês terem uma noção. Há muitos países da Europa que não têm nada de Geologia no ensino secundário. Ou seja, quem quiser aprender Geologia só vai entrar em contato com a Geologia na universidade. Ou seja, desse ponto de vista, não é assim tão claro que isso aconteça. Mas, por outro ponto de vista, o que é que acontece? Em muitos desses países da Europa, onde não há Geologia no secundário, acontece que a Geologia que é ensinada depois nas universidades, ou que é oferecida nos cursos das universidades, por vezes é muito mais atrativa para os alunos. Ou seja, provavelmente há aqui um erro ou fragilidades no modo como a Geologia é ensinada durante o ensino secundário. Okay? Isto aqui é apenas uma visão pessoal, não é nada que esteja difundido por aí. É que muitas vezes a Geologia que é ensinada no ensino secundário, o modo como os conteúdos estão programados, como estão expostos nos manuais, levam a que muitos alunos até ganhem aversão à própria Geologia. Ou são conceitos muito complicados, ou não são nada atrativos no modo como ela é ensinada, a que levem que depois os alunos não querem ter mais nada a ver com aquilo. Eu gosto muito mais de Biologia, ou não quero nada com isto e tal. Muitas vezes acontece isso. Ou seja, aquilo que o professor Galpim Carvalho provavelmente se refere também tem a ver com isso. Aliás, eu sei disso porque ele está sempre a referir isso. Já agora ele tem um blog, ele tem uma página no Facebook, onde está, todos os dias coloca posts, e alguns dos posts têm a ver precisamente com isto. Sempre a reclamar, como é que dizer, hoje fui a uma escola a falar sobre Geologia, e os alunos disseram cobras e lagartos daquilo, não gostavam nada daquilo, etc. Depende muito como a Geologia é ensinada e é mostrada aos alunos. Ou seja, tem que se criar atratividade, tem que se mostrar que a Geologia não são só os minerais, não é só olhar no microscópio, listar diferentes minerais, diferentes rochas. Tem que haver outra forma de demonstrar o que é a Geologia e a geodiversidade de uma maneira geral. Portanto, eu creio que também a afirmação dele passa um bocadinho por aí. E não tanto o facto de não haver Geologia suficiente nas escolas. Pode ter também a ver com outra questão, que é, no passado, ainda houve muito mais Geologia do que há hoje. É curioso que nós formos aos alfarrabistas e encontramos manuais de Geologia e Mineralogia para o ensino básico e secundário. Ou seja, nos anos 50 e nos anos 60, a Geologia era muito mais aprofundada ainda no ensino secundário. A minerais, mas ali ao pormenor, estudávamos diferentes tipos de cristais, tudo isso. E isso foi-se perdendo com o tempo. Apesar de alguns países isso não existir, Portugal já teve mais do que tem atualmente. Eu vou fazer uma última pergunta para ambos. Será que o geoturismo é uma aposta em Portugal? Falou logo no início dos geoparques e também agora dos geossítios. Será que já há geoturismo? Já temos um público para o geoturismo? Nós, por exemplo, na rede de centros temos o Centro de Ciência Viva de Lousão, que está instalado numa antiga fábrica, numa antiga mina. Não sei se há mais casos, se já há público ou não. Então, o que é isto do geoturismo? Como o próprio nome indica, é turismo geo. Ou seja, é turismo. O que é turismo? As pessoas vão conhecer coisas. Há pessoas que vêm a Guimarães, estrangeiros, como vocês sabem, vêm a Guimarães porque é património mundial da humanidade, porque
tem coisas muito interessantes para serem visitadas. E vêm cá fazer turismo. Turismo o que é? Já agora um pequeno pormenor de conceito. Turismo implica que as pessoas fiquem alojadas no local ou na região. Se não é só excursionismo, é só uma visita. Portanto, o turismo implica, porquê? Porque implica que haja investimento, que haja dinheiro que fique na região. Bom, e então, o geoturismo é este turismo em que as pessoas vão ver coisas da geologia. Coisas como quais? Como os fósseis, como os minerais, como as formas de relevo, etc. Okay? E se em Portugal há geoturismo, há muito geoturismo. Mesmo que as pessoas não saibam que estão a fazer geoturismo. Não sei se alguns de vocês até provavelmente já visitaram aquelas grutas que existem ali na região de Fátima, não sei. Há ali algumas grutas. Existem há dezenas de anos. As pessoas vão lá ver as grutas. O que é que vão fazer? Geoturismo. Estão a ver um elemento da geodiversidade. Estão a pagar para entrar na gruta. Isso é uma forma de geoturismo. Hoje em dia há muitas mais formas de geoturismo. Inclusive esta questão dos geoparques. Já agora este slide aqui mostra quais são os geoparques que existem, ou existiam no ano passado, são muitos, 190 e tal. A maior parte deles, como vocês veem, estão na Europa e estão na China. Mas a todo momento estão a entrar novos geoparques na rede mundial. Em África, na América do Sul, na América do Norte. Há cada vez mais geoparques. Que são o quê? Um geoparque é uma estratégia de geoturismo. Ou seja, em Portugal existem os tais 5 geoparques que fazem parte desta rede. O primeiro de todos foi na Tutejo, que são alguns municípios ali da região interior de Portugal, na região do Tejo. Depois foi Arouca, depois foi Açores, depois foi Macedo de Cavaleiros e mais recentemente foram municípios da Serra da Estrela. Porquê é que eles querem ser geoparques, esses municípios? Para implementarem geoturismo, para que as pessoas vão a esses territórios, visitar esses territórios e deixar lá dinheiro nesses territórios. E o que é que eles vendem nesses territórios? Vendem, antes de tudo, também outras coisas, mas antes de tudo vendem o seu património geológico. Sítios fenomenais, portanto, na Serra da Estrela existem aqueles vestígios de glaciares, aquelas formas graníticas, em Arouca existem lá as tais trilobites, as pedras parideiras, nos Açores existem os vulcões, portanto, e tudo isso é um motivo para que as pessoas vão lá visitar esses locais. Okay? E reparem que no mundo todo há muitos locais a quererem ser geoparques da Unesco. Porquê? É um selo, da mesma forma que Guimarães tem um selo Unesco, por causa do património cultural, como vocês sabem. Estas regiões, estes locais também têm este selo Unesco, que é outro programa diferente, não é o Património Mundial da Humanidade, é outro programa diferente, que é o programa de Geoparques, mas tem um selo. E normalmente os municípios querem ter esse selo, que é para atrair mais pessoas. Portanto, respondendo diretamente à Francisca, sim, há geoturismo em Portugal e ele tem vindo a crescer. A questão dos geoparques é apenas um exemplo, mas há muitos mais exemplos de municípios que não são geoparques, que estão a investir cada vez mais em valorizar os seus aspectos da geodiversidade, conjuntamente com o bolso da biodiversidade, da cultura, para atraírem a população para terem esse tipo de atividades de visitação. Tenho muito a acrescentar ao que o professor disse. O único aspecto que eu gostava de sublinhar é que há esta tendência. Eu enquanto ouço o professor e a vossa conversa, estou aqui deliciado a ouvir-vos, e eu estava a fazer o exercício de substituir a palavra geodiversidade ou geologia ou geólogo por outras palavras e bate certo. Ou seja, se não falarmos de geologia, se falarmos de arqueologia, também bate certo, se falarmos mesmo de arquitetura, porque na verdade, quando não há grandes ameaças, não há necessidade de uma grande conservação, nem de um selo. O selo normalmente aparece no momento da conservação e no momento do turismo também, como um fator de atratividade. E quando vou rebuscando nas perguntas que fizeram, uma vez que julgo que estamos na fase de passar para o público e terminar a nossa conversa aqui em cima diretamente, é muito difícil estar dentro desta instituição e pensar em geologia e não pensar no contributo do arqueólogo Francisco Martins Sarmento, que dá o nome aqui à instituição, e fazermos, e sem deixar-vos fazer o repto para irem visitar a Citânia de Briteiros, que já foram certamente, mas podem ir visitar um local que está neste momento a ser reabilitado, uma nova reabilitação, que é o Castro Saboroso, lá ao lado. E no Castro Saboroso, eu acho que se calhar ainda mais do que na Citânia de Briteiros, é impossível olharmos para cada uma das pedras que constitui um puzzle
como qualidade, cada muro tem uma qualidade que eu não conheço praticamente nenhum pedreiro atualmente que consiga fazer aquele rendilhado. Nós não conseguimos colocar uma folha de papel desta gramagem, não conseguimos colocar uma folha por entre as juntas das pedras. Elas são tão perfeitas, tão bem cortadas, que é impossível passar uma folha de papel. E isto mostra a qualidade do trabalho que ali está executado. Porquê é que eu vos digo isto? Porque, de facto, como acontece em quase tudo na nossa vida, nós não sabemos já muito bem como é que isto se faz. O processo é subdividido, como é feito em todo o mundo. Há umas peças feitas na China, outras no Japão, outras na Tailândia, outras em Portugal. Quando chegamos a estes locais ancestrais, sabemos que foi feito com mão de obra local, com matéria-prima local e que as rochas foram trabalhadas ali. E, de facto, esse contacto, esse cruzamento destas camadas todas, da natureza, o local, a vista sobre a paisagem, o terreno que ele nos oferece, a geologia, a forma de estar em comunidade, tudo isto leva a um ponto que é, para mim, essencial, que depois interessa para o turismo, mas interessa, deve interessar-nos primeiro para a nossa vida cotidiana, que é todas estas camadas são relevantérrimas para não termos a tal iliteracia que nos faz destruir desculpem a expressão, por burrice, por estupidez, por falta de conhecimento. É certo que por mais cultos que sejamos, nós estamos muito longe de sabermos alguma coisa substancial. E nesse sentido, quanto menos destruirmos, melhor. O turismo acho que deve ser um meio para nos ajudar a valorizar, para nos ajudar a destacar elementos que nós próprios não conhecíamos. Normalmente nós vemos-nos na obrigação de explicar a quem recebemos, mesmo em nossa casa, aspectos que, se não recebêssemos visitas, nós não podemos estar tão preocupados em saber como é que os comunicamos. Esse aspecto da comunicação é fundamental e, para mim, na minha atividade cotidiana, o turismo tem estes dois aspectos. Por um lado, a economia, que é necessário para que as pessoas tenham cafés, restaurantes, hotéis, enfim, museus, e através dos museus suporta a atividade também de investigação académica e científica, mas na realidade interessa-nos para sabermos cada vez mais e, sabendo mais, destruir cada vez menos. Sermos mais inteligentes, acho que é a palavra certa, sermos mais inteligentes no uso dos recursos que nós temos, que é isso que nos compete fazer, saber cada vez mais para estragar cada vez menos. Muito obrigada. Eu agora lanço então o microfone para esse lado, não sei se alguém tem alguma questão. Já sei, já. Está obrigado. É que queres... Acho que agora já foi. Antes de mais, obrigado pela vossa conversa, que enriquece nós, mas estas conversas fardacas. Eu tenho uma pergunta para cada um dos dois oradores. Para o professor Paulo, dizia no início da dependência, falávamos da dependência da sociedade do mundo, dos minerais e dos recursos que são extraídos das minas, das terras. Eu perguntava-lhe até quando... A bateria está a sair. Desisto do microfone. Ok. Perguntava-lhe até quando e até onde. Sérgio, se quiseres, não sei se para a gravação é importante. Só tenho que vir ao leque. Estava eu a dizer, perguntava-lhe até onde e até quando esta dependência se irá manter. Para o arquiteto, neste desígnio que todos temos da expansão e classificação do Centro Histórico de Guimarães, que todos ambicionamos, pergunto se também as regras mudam e quais os benefícios e quais as desvantagens para Guimarães. Ok. Obrigado pela questão. Sim, realmente essa questão sobre recursos e a extinção de recursos é muito importante e é uma das questões que mais tem preocupado quem gera os recursos e as fontes de energia, e cada vez é mais abordada, como toda a gente sabe. A verdade é que
a geodiversidade, os elementos da geodiversidade sempre, ou pelo menos desde que o homem é homem, sempre foram utilizados para a satisfação das necessidades do homem. Atualmente nós usamos elementos da geodiversidade que no passado não utilizávamos, desde esses elementos raros, dos minerais raros, para alguns metais, para objetos tecnológicos, mas desde a Idade da Pedra, que o próprio nome da Idade da Pedra remete para isso, que o homem depende essencialmente da geodiversidade. A questão fundamental é que a população é cada vez maior. E nós passamos para termos uma ideia, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, a população mundial era cerca de 1.000 milhões de pessoas. E atualmente estamos a chegar em 200 anos, multiplicou por 8 esse valor. A questão é que estamos a depender cada vez mais porque há novas necessidades, mas também porque somos cada vez mais. E a questão que coloca é: qual é que vai ser o fim disto? Ou seja, qual é que é a capacidade de carga da Terra? Que a expressão é mesmo essa. Qual é que é a capacidade de carga da Terra? Porque, na verdade, há quem defenda que a capacidade de carga já foi ultrapassada. Há quem defenda que não, que a população pode chegar aos 100 mil milhões de pessoas, mas sob determinadas condições, não a gastar os recursos da forma como eles são gastos atualmente pelas sociedades ocidentais. Para termos uma ideia, um cidadão, em média, um cidadão norte-americano, consome recursos geológicos que são 5 vezes mais do que um cidadão da América do Sul, ou 2 vezes mais do que um cidadão europeu, ou 10 vezes mais do que um cidadão em África. Se todos consumíssemos o mesmo tipo de recursos, já teríamos, pelo menos a capacidade de carga já teria sido ultrapassada. E a questão aqui é a seguinte: qual é que vai ser o futuro? Ou a população diminui, como se prevê, que acontece a partir de 2050, ou alteramos a diversidade de recursos que são utilizados, outras fontes de energia, que é um pouco isso que se está a tentar procurar agora, ou se vão procurar esses recursos a outros locais que não o nosso planeta, que é também aquilo que se está a procurar neste momento. Com certeza já todos ouviram falar nas explorações espaciais desde os anos 60. A mais famosa foram as missões Apollo à Lua, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Para termos uma ideia, qual é que era o objetivo principal da ida à Lua? Claro que há quem defenda que o homem não foi à Lua, aquilo foi tudo encenado. Mas qual é que era o motivo principal? Era conhecer a rocha que estava na Lua. Foi por isso que foram trazidas centenas de amostras da Lua, que ainda hoje são estudadas. Mas, nos últimos anos, temos ouvido falar que os japoneses estão a enviar sondas para asteroides. Ou que os americanos e os chineses querem ir a Marte. Porquê? Porque, indo precisamente ao encontro da sua questão, de acordo com a evolução atual e com a exploração de recursos atual, o futuro não vai ser risonho, tal como ele é hoje em dia. Ou seja, provavelmente vamos ter que ocupar outros territórios ou ir buscar recursos a outros locais. Okay? Mas claro, a maior parte das pessoas nem sequer pensa nisso, nem quer falar nisso, porque ou se imagina que é algo que ainda está muito longínquo, ou então não querem ter pensamentos muito catastrofistas, pelo menos a esse nível. Pronto, e é um pouco também por causa disso que de vez em quando aparecem novos números, e isto tem muito a ver, por exemplo, com a questão das alterações climáticas, que dizem que afinal só ultrapassamos o ponto de não retorno, etc. Mas a exploração de recursos também é muito importante nessa perspectiva. Bem, em relação à classificação da zona de cores, nós esperamos que seja bem sucedida, estamos a trabalhar para isso. Deixo-vos 2 notas. A primeira é de que na semana passada tivemos durante uma semana uma avaliadora da Unesco aqui, aliás, passou pelo Centro de Ciência Viva, e claro que sim, claro que as regras têm que mudar para
Primeiro porque a área que estamos a classificar ou a candidatar tem características substancialmente diferentes, de uma parte significativa, como o vosso edifício, tem características completamente diferentes de outros edifícios, como aqueles que vemos na Praça de Santiago, ou Lar da Oliveira. E nesse sentido, para cada edifício pode haver uma regra ligeiramente distinta. E depois, porque também, dentro das tal como no início da conversa se dizia, julgo que se falou isso, que há 20 anos ou 30 anos atrás, provavelmente só pela cabeça de alguns mais ousados passou a ideia de criar este conceito de geodiversidade. A ideia de classificar a zona de Couros também não é uma ideia completamente pacífica, ainda hoje, para muitas pessoas, porque nós estamos, na verdade, a propor a classificação de uma área que, de uma maneira geral, nem sequer era representada na cartografia de Guimarães durante a história do desenvolvimento urbano de Guimarães, porque são áreas, ou eventualmente seria essa a concepção, de que são áreas de trabalho e, portanto, não interessa. Aliás, eu falei com algumas pessoas que trabalharam a vida inteira nos Couros e quando lhes perguntava a alguns destes homens, porque eram sempre homens, o que é que fariam nestas fábricas de cortumes, e eles olhavam para mim e riam-se e diziam assim: parques de estacionamento, não é? Parques de estacionamento, mas porquê parques de estacionamento? Porque é o que faz falta neste momento. A fábrica já não tem interesse nenhum. Portanto, agora o restante são parques de estacionamento. E esta ideia da utilidade e da nossa complexidade, porque para ele se deixou de servir, se deixou de ter utilidade, deixou de ter valor. Para nós, passou a ter valor, na verdade, quando deixou de ter utilidade, porque passou a ter uma utilidade simbólica, passou a contar-nos algo sobre a nossa cultura de uma forma nova. Nesse sentido, a preservação patrimonial é altamente contraditória, porque nós estamos a defender uma proteção de algo que está desprovido do sentido que lhe deu origem, ou seja, eram homens, eram pessoas que transformavam peles, que usavam água, que usavam um conjunto, mais recentemente até de químicos também, mas de crómio, mas antes disso só casca de carvalho, dejetos de animais e tudo mais, para fazer uma atividade tecnológica e que dava um sentido à paisagem, que nós agora estamos a preservar só no sentido pétreo. Basicamente, aliás, não é qualquer mesmo da geologia, no caso da zona de Couros, praticamente cinge-se à salvaguarda pétrea, de granito e algumas construções de madeira. Criar regras novas e pensar de que forma que este património é contado, foi usado, porque é que ele é, usando também o sentido porque é necessário no âmbito da Unesco, aliás, no âmbito de qualquer trabalho académico que vocês façam, há um momento em que é sempre devido a uma análise comparativa. Porque é que nós estamos porque é que é importante? É importante porque, comparado com outros casos iguais, este é maior, é mais pequeno, é mais antigo, é único. É isso que nos cumpre fazer no caso de uma candidatura à Unesco. Explicar, justificar e ser convincentes de que, por comparação com todos os outros patrimónios de caráter similar no mundo, o nosso é único e merece ser património mundial da humanidade. Para o fazermos, temos que explicar porque é que é importante a água, porque é que é importante a penha, porque é que são importantes os tanques, porque é que é importante o centro histórico, de que modo é que vamos proteger, de que modo é que estamos a pensar transformar, o que é que se pode construir, o que não se pode construir. Estou a tentar, assim, dar-vos nota de alguns aspectos. A candidatura é constituída por um livro de aproximadamente 600 páginas, mas tem 14.500 páginas de anexos. Da semana passada, da visita do perito, ele enviou-nos um conjunto de 20 questões. Cada questão vai ter uma resposta de pelo menos 4 ou 5 páginas. Portanto, já estão a ver que está um processo demorado. Estamos a trabalhar na candidatura há 6 anos, 6, 7 anos aproximadamente. E por isso sim, há alterações nas regras, a alteração, como vos disse há pouco, uma das coisas que já mudou é a nossa forma de olhar para a zona de Couros. Se não fosse a candidatura a Património Mundial e com a encomenda de textos e de trabalhos académicos que fizemos para integrarem, para suportarem a candidatura, nós de facto ainda não tínhamos consciência de que a zona de Couros já existia há 1000 anos atrás. No testamento da Madonna já há um conjunto de peles que são
referidas que já denunciam esta atividade nesta área. E de facto, posso dizer-vos que no século XII o Rio de Couro já se chamava Rio de Couros. E para que um rio tenha esse nome, como é evidente, é porque essa atividade já estava implantada há muito tempo. Esta ideia da toponímia, que o professor também aflorou há bocado, a propósito da penha, das pedras, dos locais, é, uma vez mais, um património, é em si mesmo um tema de conversa para explorarmos. É também, eventualmente, uma regra a criar, a salvaguarda. Os arqueólogos falam-nos muito nisso. Provavelmente não terão essa consciência, mas nós temos muita necessidade de ter acesso a cartas militares dos anos 70 e quanto mais antigas melhor, porque a forma como os locais são designados, o nome dos sítios, diz-nos imensas coisas sobre os locais. O professor falou da Penha, nós podemos falar de muitos outros locais que se repetem, todos os concelhos têm às vezes mais do que uma Penha. Todos os concelhos têm muitos nomes que se repetem. Guimarães tem só em nomes de freguesias, tem 3 soltos. E se começarem a estar atentos ou mais atentos aos nomes, vão perceber que eles têm um sentido, e têm um sentido prático, que descreve uma unidade de paisagem, muitas vezes. Não sei se já estamos no momento de ter que criar regras para defender nomes, mas é certo que todos os dias, todos os anos, todas as décadas, nos apercebemos que são necessárias correções nas regras, porque a nossa concepção sobre o que é e o que não é património muda e as regras têm que mudar também em coerência. Obrigada a ambos. Não sei se há mais alguma questão. Não? Também já passámos um bocadinho da hora. Portanto, quero agradecer aos nossos convidados, o Professor Paulo, o Arquiteto Ricardo, a vocês que estiveram presentes. Resto uma boa tarde e até uma próxima conversa fora da caixa. Obrigada. Obrigado.